Nesta edição você vai conferir cobrança. Prefeito em exercício toma posse e recebe recomendação do presidente da Câmara de Cuiabá. Então eu fiz um pedido a ele para que evite enviar esses projetos dessa forma de regime, para que nós, vereadores, tenhamos condições de conhecer todas as mensagens profundamente, discuti-las. Operação Aprendiz 2. Vereadores repercutem prisão do ex-presidente do Legislativo cuiabano. E ao vivo, uma entrevista com a superintendente do Procon em Mato Grosso, Gisela Simona. É sexta-feira, dia 28 de março, e o RDTV já está no ar. Olá, tudo bem? O procurador-geral de Cuiabá, Rogério Galo, tomou posse como prefeito na sessão da Câmara desta quinta. Ele deve ficar à frente da prefeitura por 10 dias, já que Mauro Mendes pediu afastamento para tratamento médico. Ainda na solenidade, Galo recebeu uma recomendação do presidente em exercício da casa, o vereador Onofre Júnior, do PSB. A solenidade de posse aconteceu no plenário da Câmara de Cuiabá e contou com a presença dos vereadores e secretários municipais. Rogério Galo deve comandar o executivo da capital por 10 dias, período de recuperação previsto ao prefeito Mauro Mendes do PSB, após o transplante de rim que fará para a primeira-dama, Virgínia Mendes, que enfrenta problemas de saúde há quase 2 anos. Na continuidade dos trabalhos que o prefeito vem realizando, o prefeito Mauro Mendes, nós vamos continuar implementando as políticas públicas, algumas delas, inclusive, lançando algumas políticas, inaugurando algumas obras que já estão em andamento, já em fase de conclusão. Então, na verdade, a população pode ficar absolutamente segura que a prefeitura tem um porto seguro, há um caminho, há uma diretriz e essa diretriz será seguida nesse período. Durante o evento, Onofre Júnior, do PSB, presidente em exercício do Legislativo, aproveitou o momento para recomendar ao Executivo que evite o envio de projetos em regime de urgência à Câmara. Isso não permite, muitas vezes, que os vereadores tenham conhecimento do teor, completo dos processos, causa um celeuma muito grande. É como se você atirasse uma pedra numa caixa de marimbondo. Então eu fiz um pedido a ele para que evite enviar esses projetos dessa forma de regime, para que nós, vereadores, tenhamos condições de conhecer todas as mensagens profundamente, discuti-las e assim tomarmos as melhores decisões aqui dentro da casa. Diante disso, o prefeito em exercício defendeu o executivo, lembrando que essa medida não é adotada pelo município de maneira indiscriminada. Nós só utilizamos esse expediente quando é absolutamente necessário. A advertência do vereador Onofre ela é correta para que a gente use, como a gente já vem usando, em regime apenas nos casos em que há necessidade. E a solenidade de posse do novo prefeito de Cuiabá não foi o único assunto de destaque na Câmara. A prisão do ex-presidente da casa, o vereador João Emanuel do PSD, também foi alvo de burburinhos, mas oficialmente poucos quiseram comentar o assunto. Veja. A prisão do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel do PSD, um dos investigados da Operação Aprendiz, não deve influenciar o andamento dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Ética da Casa, no processo de quebra de decoro parlamentar envolvendo o social-democrata. Ao menos é o que garante o presidente dessa comissão, Toninho de Souza, também PSD. Eu só posso garantir que o nosso trabalho está sendo feito dentro da mais absoluta legalidade. Nós nunca permitimos que interferências externas viessem atrapalhar o nosso trabalho. Vou citar um exemplo. O João Emanuel, que é o acusado, tentou paralisar os nossos trabalhos. Não conseguiu. Buscou uma liminar para que o trabalho fosse paralisado na Câmara. Nós recorremos dessa liminar e garantimos a continuidade desse trabalho. Então, eu acredito que a população não tem uma vírgula para reclamar do trabalho da Comissão de Ética. Se eu fosse esperar uma decisão da Justiça, eu tinha que esperar ele ser decretado culpado lá. Encerrar o processo. Então, eu teria que tomar uma atitude aqui, aguardando o desfecho na Justiça. E a parte política não tem nada disso. Nós vamos basear em cima de uma gravação que foi feita da fala dele no vídeo. Questionado sobre o posicionamento que adotaria diante de uma votação para possível cassação, o relator dessa comissão, Ricardo Saad, do PSDB, não quis se manifestar, a exemplo do presidente em exercício da Câmara, o socialista Onofre Júnior.
Eu prefiro não dar a minha opinião agora, eu me reservo o direito de deixar que a população e vocês conheçam o meu voto no dia da sessão. O relator da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, Ricardo Saad, do PSDB, revelou que não serão realizadas oitivas em razão dos acusados estarem ou aprisionados ou ainda em fuga. E prometeu apresentar o relatório final no dia 10 de abril, antecipando a previsão inicial, que era o dia 17. E após receber o pedido de habeas corpus feitos pela defesa do vereador por Cuiabá, João Emanuel, do PSD, o desembargador Marcos Machado remeteu os autos ao também magistrado de segundo grau, Gilberto Giraldelli, para que este julgue se a prisão do parlamentar será revogada. A transferência ocorre porque está sob análise de Giraldelli o pedido de habeas corpus de Amarildo dos Santos, considerado um dos braços direitos do vereador e também denunciado pelo Ministério Público. Mais informações na reportagem de Thaisa Pimpão, no portal do Grupo RD News. E uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas na Câmara de Cuiabá em 2013 teria revelado que 12 vereadores excediam na ocasião o valor mensal da verba de gabinete, com cargos de assessores. O documento aponta que, em maio do ano passado, o inchaço no número de comissionados onerou o Legislativo em cerca de R$30 mil. Entre os parlamentares que, de acordo com o TCE, mais tiveram gastos neste sentido, está Domingos Sávio, do Solidariedade. O vereador criticou o relatório ao saber que liderava esta lista. Que eles prestam atenção em um mosquito, mas num elefante eles não veem. O que eu quero dizer com relação ao elefante? As obras da Copa, que estão sendo superfaturadas e que não foram entregues até hoje, eles não fazem vista grossa. Aos 45 minutos do segundo tempo, estão dando uma agora de paladinos da moralidade, querendo impor tempo para o Estado de Mato Grosso terminar as obras da Copa. Por que eles não fizeram isso há 2, 3 anos atrás? Se eles fossem eficientes, como eles estão sendo com a Câmara, se eles estivessem fazendo um pente fino, como eles fazem aqui na Câmara, que é um poder fraco, que não tem recurso, se eles fossem tão eficientes assim, nós estaríamos andando de VLT em Cuiabá. Agora, para fazer falsas acusações, aí eles são bons, sem me notificar. Para fazer falsas acusações, eles ficam aqui dentro. Agora eu quero ver se eles fazem isso lá na Assembleia Legislativa. Eu quero ver se eles fazem isso lá no governo do Estado de Mato Grosso. Precisam mostrar trabalho de alguma forma. Como eles não podem atacar a Assembleia e nem o governo, por que eles não podem atacar a Assembleia e nem o governo? Porque são os poderes que repassam recursos para eles. Se eles têm essa mordomia toda lá, é por conta da Assembleia Legislativa e é por conta do governo do Estado. Como é que eles vão atacar a Assembleia e o governo? Não dá. Eles têm que atacar um poder mais fraco. Já o prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, um dos articuladores da pré-candidatura de Pedro Taques ao governo de Mato Grosso, disse que o senador foi coerente ao se unir aos demais colegas independentes e de oposição para protocolar uma representação contra a presidente Dilma Rousseff, do PT, na Procuradoria-Geral da República e também ao assinar um pedido de criação da CPI da Petrobras no Congresso. Mas Pivetta admite que essa medida pode dificultar ainda mais uma eventual aliança nas eleições, tirando a petista do palanque do pedetista em Mato Grosso. Mais informações na reportagem de Romilson Dourado, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí porque na volta temos os detalhes da cobrança feita pelo Ministério Público para que o governo de Mato Grosso cumpra o prazo para a execução da estação do VLT do Porto. Vejo você em instantes. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido.
Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito, sim. Tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí. Tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá! O Ministério Público de Mato Grosso notificou o governo do estado para que seja cumprido o acordo feito em 2013 de entregar até o final de maio deste ano a estação do veículo leve sobre trilhos na região do Porto, em Cuiabá. Mais informações com Camila Paulino e Carlos Augusto. De acordo com o Ministério Público do Estado, a notificação foi encaminhada para a Secretaria Extraordinária da Copa devido à possibilidade de o governo descumprir o acordo judicial realizado em 2013, de entregar até o dia 20 de maio uma das principais estações do veículo leve sobre trilhos, que deverá ser instalada na Avenida 15 de Novembro, na capital do estado. Nós fizemos recentemente um acordo numa ação judicial que nesse acordo o governo do estado de Mato Grosso, foi um acordo com o governo do estado de Mato Grosso, com empresas e município. E havia esse compromisso de que, pelo menos até o porto, as obras ficariam prontas. E foi por isso que nós expedimos, eu, o Dr. Carlos, o Dr. Clóvis, a notificação assinada por nós expedimos a notificação combinatória para que respeite esse compromisso feito. No compromisso firmado em outubro do ano passado, o governo se comprometeu a realizar as obras do terminal dentro do prazo estipulado. A estação deve ser construída em uma área de aproximadamente 11 mil metros quadrados, cedida na época pelos proprietários do centro atacadista que estava instalado no local. Além disso, eles forneceram R$ 5 milhões para a Prefeitura investir no projeto Porto Cuiabá. E, em troca, a empresa exigiu o direito de utilizar a rua Tufiquiafe para a construção do novo prédio. Na ocasião, o Ministério Público realizou uma audiência pública para estabelecer os acordos. Nós fizemos o doutor Rodrigo, titular da Vara Especializada do Meio Ambiente, marcou uma audiência pública que foi exposto esse acordo e nós exigimos diversas medidas compensatórias, inclusive a construção de um calçadão, a demolição, o padrão do porto do século passado, etc. E um dos compromissos, e esse do Estado de Mato Grosso, é de que o VLT chegaria até o porto. E quanto ao terminal que será construído aqui na região do Porto, em Cuiabá, a Secopa garante o início das obras assim que terminar esta etapa de demolição do antigo centro atacadista. Ainda segundo a Secretaria, o projeto deste terminal será diferenciado, porque prevê a integração entre o transporte coletivo e o VLT. A intenção é de cumprir o prazo estipulado pelo Ministério Público e entregar a obra antes do Mundial. O promotor aponta que, no caso do descumprimento deste acordo, o governo pode ser penalizado. E nós vamos estudar as medidas adequadas, sem olvidar que existe um acordo judicial determinando, consignando essa obrigação de que as obras cheguem até a VLT, sim, tem multas, diversas consequências. O governo já iniciou a execução da primeira estação do VLT. A obra acontece na lateral da Avenida João Ponce de Arruda, em Várzea Grande. A estação do aeroporto está dentro do pacote de 33 terminais que devem ser construídos para o VLT. E, de acordo com a Secopa, estas obras, iniciadas em fevereiro, estão previstas para serem concluídas até o final do mês de maio. Depois de concluído, este terminal terá aproximadamente 65 metros de comprimento e 19 de largura.
Vai atender aos usuários que precisarem se locomover dentro de Várzea Grande ou chegar até o porto em Cuiabá. E o governo de Mato Grosso tem até 15 dias para responder à notificação enviada pelo Ministério Público, cobrando o cumprimento do acordo firmado em 2013 de executar a obra do terminal do VLT na região do Porto, em Cuiabá, até maio deste ano. E o senador Cidinho Santos, do PR, cobrou providências do governo federal em relação às 271 famílias retiradas da gleba Suiamiçu, em Alto da Boa Vista. Após quase 2 anos da primeira desintrusão, a reintegração de posse, sentenciada pelo juiz federal Ilan Presser, teve início nesta quinta, dia 27 de março, quando policiais federais e rodoviários federais foram autorizados a retirar os produtores rurais que reocuparam a área em fevereiro. Segundo Cidinho, por falta de resolução por parte do governo federal, a região voltou a ser alvo de tumulto e tensão. Mais informações na reportagem de Camila Cervantes, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta temos ao vivo uma entrevista com a superintendente do PROCON em Mato Grosso, Gisela Simona. Caso tenha alguma pergunta à nossa convidada, você já sabe. É só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer nublado com possibilidade de chuva. Faz 23 graus na capital. São 8 horas e 45 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Até 2015, Cuiabá deverá ter 4 UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Leblon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março. 32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de R$ 45 mil.
Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos R$370 mil em prêmios, divididos em 6 sorteios, sendo 2 especiais, um no aniversário de Cuiabá em abril e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com a RDTV e ao lado da superintendente do PROCON em Mato Grosso, Gisela Cibona. Caso queira fazer alguma pergunta, a nossa convidada é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, superintendente, obrigada pela presença no RDTV. Obrigada, é uma honra para o PROCON estar aqui, né, e poder prestar esse esclarecimento à população. Gisela, falávamos antes de voltarmos do intervalo de como o PROCON tem expandido a sua atuação. Antes falávamos mais dos direitos do consumidor ligado a empresas privadas. O cidadão tem procurado mesmo o PROCON para reclamar dos serviços públicos? Sim, tem reclamado, né? A gente vê uma tendência crescente de reclamações, né? Esse aumento ele é em torno de 10% ao ano, então nós acreditamos que esse aumento, de fato, é decorrência de uma maior informação do consumidor, seja do interesse próprio, seja por ações fomentadas pelo órgão, né? Ou até mesmo da própria imprensa, que tem colaborado bastante no sentido de dizer ao consumidor os seus direitos. Quais são as principais demandas que o PROCON tem identificado nessa questão da reclamação do consumidor, do cidadão, relacionado ao serviço público? Então, veja, hoje o nosso ranking, né, ele na sua grande parte, ele é principal nas áreas dos serviços públicos que são regulados pelo poder público. São serviços privados, né, prestados por empresas privadas, mas que são serviços públicos. E aí nós temos a água e esgoto, que hoje, infelizmente, lidera o nosso ranking. Na sequência, nós temos serviços de telecomunicações, que são serviços públicos e essenciais ao cidadão. E também energia elétrica, que é um ranking que sempre aí fica alternando também entre os maiores líderes de reclamações dentro do órgão. Qual que é a origem dessas reclamações? É a falta da prestação de um serviço de qualidade, é o sinal no caso da telefonia, é a energia elétrica que não chega nos rincões? Como que a gente consegue identificar o perfil dessas reclamações? Então, veja, tudo está ligado ao atendimento ao consumidor, que não é bom. As empresas têm um atendimento muito bom no sentido da venda, mas no pós-venda isso não é bom, né? E você tem a questão da qualidade, que é o que mais impacta. E essa ausência de qualidade, ela faz com que você tenha o consumidor reclamando de cobranças indevidas, porque ele paga em decorrência daquilo que foi ofertado. Exemplo, eu pago para ter água, né? E eu não tenho água, né? Eu pago uma média de consumo em que aquilo em determinado mês foge totalmente do meu histórico, sem que eu tenha uma justificativa técnica para que isso aconteça, né? Então, de regra geral, envolvendo todas as áreas, nós temos 2 eixos de reclamação, que é a qualidade do serviço e é o atendimento que a empresa presta ao consumidor. O PROCON tem auxiliado, inclusive, os outros poderes, como o Legislativo e o Judiciário, na concessão desses dados, desses registros. Por exemplo, na Câmara de Cuiabá temos uma CPI instaurada, que é da CAB. Na Assembleia Legislativa temos outra CPI instalada, que é da CPI da telefonia móvel. Como que esses dados têm auxiliado nos serviços dos nossos vereadores e deputados? Então, o PROCON, ele contribui com essas CPIs, primeiro no fornecimento de dados. E esse fornecimento de dados é exatamente fazer com que os membros da CPI consigam identificar quais são os maiores problemas e onde, de fato, é necessário que eles atuem, né, e tenham aí um resultado satisfatório da CPI. E também, mais especificamente na CPI da telefonia, que está mais avançada em termos de resultados, nós temos colaborado aí com o resultado, né, que deve ser proposto aí um termo de ajustamento de conduta a essas empresas, né, no sentido de que elas se proponham voluntariamente a, na verdade, fazer alguns ajustes para que o serviço tenha uma qualidade melhor. Na questão da CAB, vocês também devem trabalhar nesse sentido? Acreditamos que sim, ainda não tivemos nenhuma sinalização do presidente em qual possa ser o teor do resultado da CPI, mas a princípio trabalhamos com fornecimento de dados, né, e na oitiva que foi feita dos consumidores nós estávamos presentes. Emílio de Souza pergunta pelo chat: Gisela, o que fazer com a CAB Cuiabá? Em 2013, segundo ele, a conta veio R$19 em janeiro de 2014. No ano passado veio
R$19. Em janeiro de 2014 veio 283, ele conta. Ele falou que reclamou no PROCON, mas a CAB continua mandando contas. O que fazer nesse caso? Então, veja, a regra geral, quando você tem uma situação de uma elevação do valor da conta desproporcional ao consumo, nós temos duas formas de tentativa de resolução. Uma que é pelo histórico do consumo, ou seja, você calcula a média dos últimos 12 meses e você chega a um resultado que seria a título de acordo para pagamento dessa conta, ou como pode existir algum problema no próprio medidor, que seria o hidrômetro, ele é substituído, onde nós temos um novo medidor sendo instalado, devidamente aferido pelo Inmetro, que é o órgão regulador desse medidor, e aí então você fica um mês aguardando essa média e em cima disso é refaturada a sua conta. No caso do Emídio, ele procurou o PROCON e as contas continuam acontecendo. Outras pessoas que tiveram casos parecidos, o PROCON chegou a intermediar algum tipo de conciliação ou ainda não chegou nesse ponto? Não, todos os casos, a primeira tentativa de atendimento do PROCON é enviando para que a CAB já se manifeste resolvendo. Numa segunda situação, é você fazendo um desses canais que eu disse, o acordo é feito nesse sentido. Agora, se essas contas continuam vindo alto, é importante verificar se não existe algum tipo de vazamento, seja dentro da residência ou seja até do lado externo, que é a responsabilidade da CAB. Uma coisa que é importante, talvez uma medida simples aqui para todos que estão nos assistindo, é você verificar se mesmo com tudo desligado dentro de casa, se o hidrômetro continua rodando. Pode ser o vazamento invisível, que a gente chama, e que isso pode também gerar aí oneração no consumo. O PROCON tem trabalhado também no sentido de notificar essas empresas, seja de telecomunicações, seja na questão da água e esgoto, no sentido de buscar o judiciário mesmo, para fazer com que essas empresas cumpram o que eles devem fazer? Então, é importante registrar que o PROCON ele se caracteriza principalmente pelo atendimento individual. E com relação a isso, nós temos um índice de resolução de que cada 10 pessoas hoje que reclamam no PROCON, nós temos 8 com seus casos devidamente resolvidos. Né? Agora, quando essa demanda é repetitiva, e aí como nós falamos aqui a questão da água e esgoto, é importante que saiba que o PROCON ele faz relatórios e envia ao Ministério Público Estadual. Né? Com relação à CAB especificamente, nós já temos 3 ações civis públicas em andamento, pelo Ministério Público, que fomentadas de alguma forma com demandas enviadas de relatórios do PROCON estadual. Além dessas ações do PROCON, aqui na capital que a gente tem falado por causa da CAB, como que é a estrutura do PROCON pelo Estado, Gisela? A gente tem a estrutura suficiente para atender toda a demanda? Veja, nós tivemos um salto aí de aumento do número de unidades de PROCON no interior do estado. Há uma vontade e um trabalho do nosso secretário de Estado, que é o Dr. Luiz Antônio, que é o secretário de Justiça e Direitos Humanos, no sentido de chegarmos a 60 unidades até o final do ano. Nós já soltamos aí de 8 unidades, né, para 41, que é o total que nós temos hoje dentro do estado, mas a meta até o final de 2014 é chegar a 60 unidades de PROCON. O PROCON de Mato Grosso também tem representatividade na unidade que representa os PROCONs do Brasil, inclusive na sua pessoa. Como tem sido essa influência da luta mato-grossense em nível nacional? Então, veja, o estado de Mato Grosso acaba sendo hoje, felizmente, uma referência na defesa do consumidor do país. Isso fez com que, na minha pessoa, conseguisse hoje ser presidente da Associação Brasileira de PROCONs, inclusive reconduzida ao cargo aí pelo 2º ano. E o nosso trabalho, ele tem sido feito no sentido de preservar e não ter retrocessos, principalmente na legislação de defesa do consumidor. Que é de 90. Que é de 90, mas que vejam, inclusive agora, na última quarta-feira, nós tivemos uma votação no Senado em que se tenta atualizar o Código de Defesa do Consumidor. O que é bom no aspecto de você ter alguns assuntos que em 1990 não eram aí abordados pelo Código de Defesa do Consumidor, como são as compras pela internet, né, que é o comércio eletrônico, a questão do superendividamento, mas por outro lado nós sabemos aí que por uma situação de interesses até políticos, nós temos aí várias pessoas contras e tentando ter um retrocesso do Código
Código de Defesa do Consumidor. Então, nacionalmente, a nossa luta tem sido nesse sentido de você não ter retrocessos na legislação e, ao mesmo tempo, que a gente consiga melhorar a estrutura dos PROCONs em todo o país. A necessidade dessa articulação também com as bancadas, para não ficar somente isolado na questão do executivo, né? Exatamente. Então, hoje, a defesa do consumidor, ela tem, de fato, saído da mesa só do executivo, né? Ela está no legislativo, nós temos várias situações que estão hoje junto ao judiciário sendo analisadas. Então, é importante que a gente tenha essa visão, não só local, não só de resolver o processo individual, até porque com o aumento crescente de demandas a gente pode não dar conta. Então é importante e já temos essa visão de que é preciso agir preventivamente e também de forma coletiva. Gisela, para encerrar nosso bate-papo, as ações do PROCON relacionadas à Copa, a gente está na iminência da realização do Mundial, como que o PROCON tem sido orientado para trabalhar nesse período? Então, veja, desde o ano passado, nós começamos, foi mais especificamente em outubro do ano passado, nós começamos a fazer todo o monitoramento de preços dentro do estado de Mato Grosso, com relação a hotéis, a preços praticados em bares, restaurantes, casas noturnas, como também da aviação civil e especificamente no que se refere ao trabalho que vai acontecer no período dos jogos, nós estamos fazendo reunião com setores. Já tivemos aí reuniões com os hotéis, já tivemos reuniões com bares e restaurantes e hoje, inclusive, acontece uma reunião lá no aeroporto Marechal Rondon com todas as companhias aéreas, né, no sentido principal de nós termos aí mostrar aquilo que não é admitido do ponto de vista de desrespeito à norma e, num segundo momento, que a gente tenha uma forma de resolução de conflito imediato, né? Nós sabemos aí que o turista ele não vai estar aqui para abrir um processo e resolver em uma semana, em 2 dias ou até em um mês. Nós precisamos resolver isso de forma imediata, né? Então o PROCON está criando aí um canal, um fluxo de atendimento em que de fato a gente consiga resolver a demanda de forma imediata. Caso as pessoas identifiquem abusos por parte de hotéis, bares, restaurantes, sejam as agências de aviação, a quem ela deve recorrer? Ao PROCON? Ao PROCON, né? Nós temos aí uma Câmara Técnica de Consumo e Turismo que foi criado pelo governo do estado, né? Um decreto assinado pelo governador Silval Barbosa e que todos os órgãos fiscalizadores fazem parte dessa Câmara Técnica. Então, nós estamos prontos para receber essas denúncias, né? O PROCON é um dos órgãos que pode ser acionado, não só o estadual, mas o municipal de Cuiabá, o municipal de Várzea Grande, né? E outros atores que, uma vez recebendo a denúncia, nós vamos aí tentar resolvê-la. Tem uma unidade ou é uma ligação, é um telefone? É o nosso 151, que é o telefone do PROCON, e a gente começa a trabalhar no mês da Copa, inclusive com formulários, o PROCON Municipal de Cuiabá com um aplicativo que vai poder ser facilmente baixado pelo consumidor e feitas denúncias, inclusive, online. Tá certo, Gisela. Obrigada pela presença aqui na RDTV. Nós que agradecemos. Bom, obrigada. A edição dessa sexta vai ficando por aqui. Nos vemos de novo ao vivo na segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã. Um bom descanso e até lá.